আর আমি তো নতুন চেহারা দেখছি, নতুন নতুন মুখ দেখছি, চলে যাবো না দেখার চেষ্টা হয়তো। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। আবির্ভূতৌ সকারুণ্যো শ্রীবামননারায়ণো রূপানুগপ্রবরো শ্রীকেশবপ্রিয়ো ভজে। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমো মহাবদান্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরতিসে নমঃ। নীলসনাব্জনেত্রো মৃগমদবর ভালো মালতী কুন্দমালো তরল তরুণ বেশ নীলপিতাম্বরেশ স্মরণীকৃত নিকুঞ্জে রাধিকা কৃষ্ণ চন্দ্র আদেবিকা ভর্গদ গদয়াদ্বাচা याचे निपत्त भूमि दंडवत उद्भटार्ची अस्य प्रसाद बबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि अंगसमलिमच्छटाविरवितो मन्दे कृतन्दीवरम् जाड्रम जागुदरुचि संविदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्धामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्जलभुजं ध्यायेम दामोदरम्। भक्ताविहीना अपराधलक्षणे चित्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑल टुगेदर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I pay my humble obeisances unto the lotus feet of my Paramaradha Guru Pad Padma, Om Vishnu Pad, Paramahansa Swami, Ashtotara Sata, Sri Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, Om Vishnu Pad, Paramahansa Swami, Ashtotara Sata, Sri Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. I pay my humble obeisances unto the lotus feet of my spiritual grandsire, Sri Srila Bhakti Prabhupada Keshav Goswami Maharaj, and Sri Srila Bhakti Vedanta
Swami Maharaj, and all Gaudiya Guru Parampara. I convey my Dandavat Pranam, all Vaishnavas and Vaishnavis assembled here, and welcome all guests who present today to encourage me to speak some Hari Katha. Então, primeiramente, Pai Maharaj oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos seus mestres espirituais. Om Vishnu Pai Paramaham Satyavadi Gacharya Shri Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj. Também simultaneamente a Om Vishnu Pai Paramaham Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Ele também oferece as reverências aos mestres dos seus mestres. Om Nityale Pravishtam Vishpa Shri Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Nityale Pravishtam Vishpa Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj. A todos os Vaishnavas e Vaishnavas aqui presentes e convidados que estão aqui encorajando para que ele fale Harikatha. First of all, I ask forgiveness from the Pindamaya devotees. I had programmed there, but due to my toothache and for treatment I went to Rio. I cannot attend any program in Pindamaya, but next time I must come. Então, primeiramente, Maharaj quer se desculpar com os irmãos de Pindamonhangaba, que ele tinha uma visita agendada em Pinda, mas como ele teve um tratamento dentário, ele estava sentindo dor, ele teve que ir para o Rio urgente, então ele não pôde ir até lá. So many visiting preachers are coming here and will come in future also. Here Shuddhadaiti Maharaj has come, Sajjan Maharaj, Charu Chandrika, Uma Didi, Ban Maharaj, January and June twice a year. Sometime I came like 1 in 3 years like this. And all the preachers they speak very nice Harikatha. I also try my level best to speak something. But I have one humble request. When I depart from here tomorrow, don't make me out of sight, out of mind. My request, don't forget me, don't forget me. Então, Maharaj está dizendo que aqui muitos pregadores vêm ao Brasil, como diferentes pregadores como Shivasadi Maharaj, Udvaita Maharaj, Shimatyu Madidi, Charuchanika Didi e muitos outros. Mano Maharaj vem 2 vezes ao ano. E todos falam Harikatha muito bem. E Maharaj ele também, um em cada 3 anos ele vem. Então ele pede a todos que amanhã, quando ele vai embora, todos ao ele não estar na visão de todos aqui, na frente de todos, que todos não se esqueçam dele. Before speaking anything, I am reminding you all, always our beloved Gurudev tell, Madhurena Samapayet. When you end anything, have to end with sweet thing. So what is the best sweet thing? Sri Krishna's pastime. So before sweet, we have to take some other thing also. Too much sweet, not too good. Easily will be high blood sugar. And sweet also so many varieties, not only one type of sweet. Fruits have some sweet, like Umadi made yesterday, Gokul Pita some sweet, cake different type of sweet, different of sweet. So before my starting end, I am requesting Umadi to speak some sweet Harikatha. Então, Maharaj está dizendo que Gurudev sempre dizia que quando nós terminamos qualquer coisa, devemos terminar de uma maneira muito doce. Então, agora, existem muitos diferentes tipos de doce. Né? Ontem ele fez um doce, aqui é um tipo de doce. Hoje, alguém vai fazer um bolo, é outro tipo de doce. Então, diferentes tipos de doce. Então, ele pede que uma dele... Porque do mesmo tipo de doce não é bom, tem que ter uma variedade. Então, ele pede porque uma dele fale docemente para todos aqui. Gurave Gurachandraya Radhikaya Tarale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Tapto Kanchana Gaurangini Radhe Vrindavaneshwari Vishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasite Pai Priyaye Keshava Shastra
Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatai Namo Namo. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my unlimited, respectful and humble obeisance to the lotus feet of my most beloved spiritual master, Om Vishnupad, Ashtatara Sata Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, also Om Vishnupad, Ashtatara Sata Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, and always praying that costless mercy. Also offer obeisance to the lotus feet of my Param Guru Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and Adhar Rupanuga Guru Varga, and also who are present, my humble obeisance to all of you. Então, primeiramente, Shrimati Líder oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos seus mestres espirituais, Om Vishnupad Paramahamsa Parivajgacharya Sutra Satashishi Shila Bhaktivedanta Bama Goswami Maharaj. Também a Om Vishnupad Paramahamsa Parivajgacharya Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. E ela ora pela sua misericórdia. Ela também oferece suas mais humildes reverências aos mestres dos seus mestres, Nitya Pravishta Om Vishnupad Shila Bhaktivedanta Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Nitya Pravishta Om Vishnupad Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj. E ela ora todo o nosso Gaudiya Rupanuga Guru Varga e todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes. Oferece suas humildes reverências. Maharaj ordered me Madhurena Samapaya, but I not do today Madhurena. I will do Madhurena Samapaya. It will be my last day, Wednesday, because too sweet is not good. Maharaj sweet is good. You can help Maharaj. And so yesterday I spoke something about the Nam. Hare Krishna Muhammad. What is powerful Nam? It is the in Kali Yuga, it is the special. No need to go another thing. The Harinam, Harinamo, Keval, only Harinam. No need karma activities, fruitful activities or gyan or sacrifice, no studies. Only Harinam. Kali Yuga is so powerful name. I speaking one story that I heard from Bandhu Maharaj. That's speaking that story. How Nam in material world, any mantra is so powerful, then how the spiritual Hare Krishna Nam is so more powerful. One time Maharaj was staying in a village in his hometown. That time 6-7-year-old boy Bandhu Maharaj. In that time a village, a boy was bitten by the snake. Então, uma deles está dizendo que hoje ela não vai terminar com doçura, porque ela vai terminar com doçura quando for o último dia dela, que é na quarta-feira, porque ela vai embora na quinta. Então, quarta-feira ela vai terminar com doçura, porque senão muito doce também não é bom, não faz bem. Então, ela quer continuar falando. Ontem ela estava falando sobre as glórias dos santos nomes. Então, hoje ela vai continuar falando sobre as glórias desses nomes. Então ela quer falar sobre como nessa era de Kali não há nenhuma necessidade para nenhum outro mantra, nenhum outro mantra tem o poder que esse Mahamantra tem. Tudo está incluso dentro desse Mahamantra. Então ela quer contar uma história que ela ouviu de Padman Maharaj, né, como quando ele era um menino de 6-7 anos no seu vilarejo, uma vez um menino ali do vilarejo ele foi picado por uma cobra. I don't know how science improve. If any person bite by snake, they can alive or not, I don't know. But that time, snake charmer, who was so much become perfection, that person, snake charmer, his mantra can alive anybody. Understand? Então, se o som desse mundo tem o poder, o que dizer de mantra? Muitos mantras têm muitos poderes, não quer dizer do poder desse Mahamantra. Então, ali, hoje em dia, uma está falando, ela não sabe se a ciência já achou uma cura, por exemplo, se uma pessoa foi picada por uma cobra venenosa, né, se aquela cura existe. Mas naquela época, haviam encantadores de serpentes que tinham, pelo poder do mantra, eram capazes de tirar o veneno da pessoa que havia sido picada. Param Pujya Maharaj told that time, he was 6-7 years, he also went that place where the boy was, according Indian, Bengali culture or Indian, I don't know, according Bengali, who was bite by the snake, died, that body never give that
fire. May not be, because they are already poison make them fire, burning their body. So they put this in a banana stem, like a boat, and then put the body and give the name, address of the boy. Understand? In this way, they are floating on the river. Ganges, what is nearby. That boy was prepared like this. And in the meantime, a snake charmer appeared in that place. Então, assim, aquela criança havia sido picada por uma cobra, ela morreu. Então, Maharaj, criança, ele foi até o lugar onde essa criança que tinha sido picada estava sendo... na verdade, quando uma pessoa é cremada, especialmente uma criança, não se crema, quando uma pessoa é picada, não se crema o corpo da criança, porque o veneno veneno dentro do corpo daquela criança, digamos, já queimou ela. Então, por isso não se usa o fogo. Eles fazem algum tipo de fazem um tipo de barco com folha de bananeira assim e amarram o corpo daquela pessoa naquele barco e colocam no rio sagrado e deixam ela flutuar com o nome e endereço daquela pessoa. Então, esse mesmo processo estava sendo feito com aquela criança quando um encantador de serpente chegou ali naquele lugar. If that window open, then his kitchen they can listen also. Abre a janela, por favor, ali para os que estão na cozinha. Snake charmer also with him a cloth bag. And when he come, the dead body of this boy, he come and from his bag take out 6 small stones. Então aquele encantador de cobras, ele chegou ali e ele tinha uma sacola de pano, e dentro da sua sacola ele tirou 6 pedras. And with a full loud chanting, some mantra chanting, put one the stone in the head, another in the back, 2 in the arm, and 2 in the feet. Então o que ele fez, cantando mantras em voz alta, ele colocou uma pedra na testa daquele menino, um aqui atrás da sua cabeça, um em cada braço e em cada perna, em cada pé. And very loudly chanting mantras. And very strong, loudly and very powerfully chanting the mantra. Então ele cantava à medida que ele fazia isso, ele cantava mantras em voz alta e com muito poder. In some time, after maybe 10-20 minutes, one stone missing disappeared. Então depois de um tempo, talvez 10-20 minutos, uma das pedras desapareceu. And the man is chanting more loud. Understand here? Not stop. So much mantra is doing. Then after some time, they show a big snake, poisonous snake. In wood, the stone is there. The stone and mantra dragging the snake from the forest. He compelled to come, don't wanted to come, but compelled mantra and the stone dragging from his forest and came near to the dead body of this boy. Então agora, quando isso aconteceu, aquele encantador de serpentes, ele começou a cantar os mantras mais alto. Ali, de repente, apareceu uma cobra cobra muito grande, venenosa, com aquela pedra na sua cabeça, digamos assim. No seu cabelo, e aqui com aquela pedra, porque o que aconteceu? Por meio do mantra, aquela pedra atraiu a cobra de uma forma que, mesmo ela não querendo, ela apareceu ali. And see that mantra more loudly and more strongly chanting. That in the meantime, and mantra giving that you must take the poison of the body, poison of that body. When you have bite, you must take out the poison. Mantra compel him to take out. Snake know that if I take, I will die. But mantra powerful, he must. He have taken and immediately Então agora, aquele encantador de serpentes, ele começou a cantar os mantras e mais voz alta, mais poderosamente. E mesmo aquela cobra não querendo, agora o mantra fez com que a cobra fosse até o corpo da criança e extraísse o veneno novamente. A cobra não queria fazer isso, porque naturalmente a cobra iria morrer, mas o poder do mantra era tal que a cobra simplesmente fez isso e morreu. Then see this, he are chanting mantra and ask them bring cold water, one basket, that 100 more than cold water and putting it whole body
showering this cold water at the body. And gradually little movement of the boy. Little boy, body movement. Então agora, aquele encantador de serpentes, ele deu uma ordem que todos ali trouxessem muitos potes de barro e de água. Então mais de 100 potes foram trazidos e eles começaram a banhar o corpo daquela criança, que depois de um tempinho ele começou a se mexer assim, levemente se mexer. More and more water showering her in whole body and chanting mantra. And after that, boy opened his eyes. Então, gradualmente eles começaram a fazer isso, banhar o corpo da criança e cantar os mantras. Ele cantava os mantras em voz alta. Então, depois de um tempo, a criança, ela abriu os olhos. Maharaj told it is the material mantra. It's so powerful. But mantra must be chanted by somebody who has become perfect in the mantra. Então, Maharaj, ele diz, né, tipo, Maharaj, ele explica que nesse exemplo vocês veem o poder do mantra, né, que tipo esse mantra, que tipo de poder esse mantra tem. Mas também a pessoa que canta o mantra, ela deve ter realizado aquele mantra completamente para aquele mantra ter o poder completo. Because this mantra writing in the book also. Anybody can take and remember and chanting the mantra, not give any access. Who will be perfect mantra, not only one, two. So much austerity and perfection on mantra, then that mantra won't become perfect, then mantra will be give the result. Então, aquele mantra ele somente dará o resultado completo quando aquela pessoa se aperfeiçoar no canto daquele mantra e realizar aquele mantra, o poder daquele mantra completamente por meio de austeridades ou diferentes práticas. Somente naquele momento o mantra terá o poder completo. Then, so, when the bona fide guru, the real bona fide guru, who give this mantra, Gopal mantra and all other, Kam Gayatri, and especially Maha mantra, how the powerful will be. But if not, this Hare Krishna mantra is writing on the book, we can bought a book and reading mantra Hare Krishna, no result, some little. But when you get the perfection, who become perfect in the mantra, then from that person, you will be quick get a result. But you must be practiced. Então, talvez uma pessoa ela abra um livro onde o Mahamantra está escrito ali. Então, ela começa a cantar o Mahamantra a partir daquele momento que ela leu no livro. Algum resultado aquela pessoa alcançará. O mantra tem algum poder, mas o verdadeiro poder, o poder completo do mantra, somente virá quando uma pessoa ela se aproximar de um guru fidedigno, ela receber a iniciação, receber aquele mantra daquele guru que lhe realizou o mantra completamente, o poder do mantra completamente. Então, quando aquela pessoa quando nós recebemos o Kam Gayatri Gopal Mantra, especialmente esse Maha Mantra. Então, por este processo de receber este mantra de um guru fidedigno, o poder do mantra ele se manifestará por completo. You are get the bona fide guru, but if you not practice, you are not follow his instruction. How possible you see that is next mantra, he learn and so much practice and austerities, then he get the result, become perfection. So when we are get from that mantra from Gurudev, bona fide guru also, but we not follow, we are not properly chanting Nam, we are neglecting Nam, we not look out 10 offense, then how the mantra will be? Então, nós vemos que sim, é muito necessário praticar e seguir as instruções de Guru e fazer com que que aquele mantra manifeste seu poder completo. É necessário a prática, a dedicação completa para que aquele mantra ele nos dê o resultado completo, né? Então, por isso, o Madhya está dizendo que a menos que uma pessoa faça isso, o mantra não se manifestará completo para aquela pessoa. Finish. One point. This is the when you get that next number also get the mantra and you have practice so many austerities, then he got. If we are not follow Gurudev instruction, we are doing, get Gurudev. Gurudev is proper Guru, but I not follow. Then what will be? No result coming. Então, por exemplo, esse encantador de serpentes, ele alcançou a realização completa do mantra que ele cantava, por meio de muita prática, muitas austeridades. Então, da mesma forma, se nós não seguirmos as instruções de Guru, assim, de forma completa e dedicada, esse mantra simplesmente não se manifestará sem isso.
So Mahamantra is so powerful. If we follow, and especially in Kali Yuga, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is called Mahamantra. So powerful name is. When you will be follow Gurudev instruction, then that is main thing. Desire in this life. We are getting human life. In this life, human life can enter in the spiritual life. In this life, I must be. When I got that so bona fide Guru, in this life, not for our home task. Some time must be given for our spiritual life. If then possible, if no desire, strong desire to progress my spiritual life, only I am entangled in the material life with my family, then how can possible you can get? You will be not successful, that mantra not for your fault, you cannot get the result. Então, mas se uma pessoa não segue este processo de seguir as instruções de Guru e praticar, né, dedicadamente, esse mantra não dará o fruto completo para aquela pessoa. Então, entendendo, né, o poder deste mantra, entendendo o processo pelo qual este mantra se manifestará completamente, uma pessoa ela começa a servir Guru, começa a seguir as instruções de Guru, e ela entende que nesta Kali Yuga nós alcançamos este corpo, essa forma humana, e essa forma humana não tem nenhum outro propósito além deste propósito de realizar, né, de progredir em vida espiritual. Então, entendendo isso, em vez de estarmos completamente absortos em vida material, vida familiar, qualquer coisa desse mundo material, tentamos entender que, na verdade, este mantra é tudo que é dado nessa Kali Yuga, é o propósito pelo qual nós temos este corpo, essa forma humana. Então a pessoa, nós devemos desenvolver um desejo intenso em progredir em Bhakti. Dessa forma, o poder do mantra se manifestará completamente para nós. Most important thing, strong desire. This life must be, I give some time for my spiritual life. If not, though that is Mahaprabhu told, Sanatana Goswami, Mahaprabhu told, Rai Ramananda, how can I achieve the Krishna Prem? Então, por isso, na vida espiritual, esse desejo intenso de alcançar o nosso objetivo, de seguir o processo dado para alcançar aquele objetivo, é muito, muito importante. Nós vemos isso na conversa de, por exemplo, Sri Chaitanya Mahaprabhu com Sanatana Goswami, ou Sri Chaitanya Mahaprabhu com Rai Ramananda, como ele estabeleceu qual era o objetivo e o processo para alcançar aquele objetivo. He asked that question, Kirupenam, how you are taken, how I will be take the name and I will be get the result. Krishna Prem. Então, uma das perguntas feitas ali foi como eu irei alcançar estes santos nomes e como esses santos nomes irão me dar Krishna Prem. If anybody wanted Krishna Prem, must be chanting. How chanting? Tinadapi sunicheno, dadadapi soisnuna, amani manodeno, kitanya sadari. Then, if this Vaishnava is the symptom, he must be Tinadapi. Todoropi, so he must be tolerant everything what coming in his life and giving honor other, not expect any honor. Then your name will become. Então a pergunta foi feita, como este nome, como deve se cantar este nome para que este nome dê Krishna Prem, o objetivo máximo dado pelo nome. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu disse, Trinada Pisunichana, ele disse que se uma pessoa ela deve ser mais humilde, né, que uma folha de grama, assim, ela deve ser mais tolerante que uma árvore, deve oferecer respeito a todos sem esperar, pelo respeito de todos a ela. Então, dessa forma, uma pessoa que canta dessa maneira, ela é qualificada para cantar, ela é qualificada para receber o resultado, a joia que este nome dá, que é este Krishna Prem. I also pray all of you can bless me, that what I am speaking, I can follow also in my life. And I ask Maharaj, he can Madhurena Samarpayat. Então, uma deles está orando a todos aqui, para que eles abençoem ela, para que o que ela fala possa se tornar uma realidade na vida dela, que possa realizar tudo o que ela fala. E agora ela pede a Maharaj que termine com a doçura que ele prometeu. Jai Jai Radha Ramana Hariva, Jai Jai Radha Ramana Hariva, Jai Jai Radha Ramana Hariva. Jai Jai Radha Ramana
Hare Krishna. You have heard so sweet kirtan and sweet Harikatha from Uma Didi. I am so unfortunate, I have to leave tomorrow. Uma Didi told he will speak very nice sweet katha Thursday, but I will not be present there. What can I do? So now I am coming in my subject matter. Uma Didi has told about the glory of name and mantra, what he heard from Sripad Ban Maharaj. So I am telling some Harikatha about mantra. Eyewitnesses Uma Didi, myself, Ban Maharaj, Tirtha Maharaj, so many sannyasis and brahmacharis, there's 1,000 and 1,000. During Navadip Parikrama, under guidance of our beloved Gurudev, one place we are going called Mudadrum Deep, or present name Mamgachi. In Mamgachi, the birthplace of Vrindavan Das Thakur, who composed Chaitanya Bhagavat, there one place called Saranga Murari Pat. Então agora Madhva Maharaj está continuando, ele vai falar sobre as glórias deste nome. E como Shrimati Madhuri ela explicou um passatempo que ela ouviu de Shrimati Ban Maharaj, ele vai explicar um passatempo que não somente ele, mas como Shrimati Madhuri e Ban Maharaj, muitos sannyasis, milhares de pessoas foram testemunhas e viram isso acontecendo. Então ali em Navadip existe uma ilha que se chama Modadhumadwip. Ali em Modadhumadwip um lugar chamado Mamgachi. Em Mamgachi é um lugar que se chama Saranga Murari Pat. And Sita Devi also eyewitness, Kamala, all are eyewitness when we are going with Gurudev. So we have heard from Gurudev, Srila Bhakti Vinod Thakur has written in his Navadip Parikrama book. This first time took place time of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sriman Mahaprabhu has one associate named Saranga. He became old. Mahaprabhu told, "Oh Saranga, why not make any disciple? After you, who will take care of your duty?" Saranga Prabhu replied, "Prabhu, I could not get any qualified person to initiate. So how I can initiate?" Mahaprabhu, "Don't worry. To whom we initiate, then he will be qualified." Então ali naquele lugar, muitos outros devotos foram testemunhas desse acontecimento ali. E ali naquele lugar morava, no templo de Chaitanya Mahaprabhu, um associado de Chaitanya Mahaprabhu chamado Saranga. Então Saranga ele é um devoto puro, ele morava ali fazendo o seu bhajan, mas ele alcançou uma idade mais avançada. Então Chaitanya Mahaprabhu disse a ele: "Ô Saranga, você agora nessa idade avançada, por que você não aceita um discípulo para que ele possa te ajudar com todas as atividades que agora são difíceis para você fazer?" Então Saranga disse: "Não, mas como eu vou aceitar um discípulo quando não existe uma pessoa qualificada para se tornar um discípulo, para aceitar este mantra?" Então Mahaprabhu lhe disse: "Ô Saranga, a pessoa quem você der este mantra, aquela pessoa se tornará qualificada automaticamente." Saranga Prabhu told, "Okay Prabhu, what is your order? I will follow that order. Tomorrow morning, to whom I will fast, I will make him disciple." So Saranga Prabhu, every single day, early morning, going to take bath in the Ganges. Where his place is very close to Ganges. So he was going to take bath. When he entered in the Ganges water, he saw one dead body floating on the water. Então ali, sim, quando o Saranga ele ouviu aquilo de Mahaprabhu, ele disse: "Ok." Ele entendeu o que Mahaprabhu disse, ele disse: "Ok, amanhã pela manhã, eu irei dar este mantra para a primeira pessoa que eu encontrar." Então, como era o seu costume, todos os dias, Saranga, ele morava ali, o poder dele era ali perto do Ganges. Então, todos os dias, bem cedo pela manhã, ele ia até o Ganges. Então, na outra manhã, ele foi ao Ganges bem pela manhã, e a primeira coisa, a pessoa que ele viu foi um corpo, ali dentro do Ganges, um corpo. This tradition in India, not only in East India, all over India, when someone died by snake bite, they will not burn the body. They will make one collar vela, means with banana stem, they make like boat and put their body there and keep some incense stick and give it lamp and let it
go with water. Então, essa tradição de não cremar um corpo de uma pessoa que foi picada por uma cobra, é uma tradição que acontece por toda a Índia. Então, ali, aquele corpo ele havia sido picado por uma cobra. Então, como de costume, havia sido feito um barco para ele com o tronco da bananeira e as folhas de bananeira, e o corpo dele ali amarrado e com uma mecha de ghee e incensos, e aquele corpo estava ali no rio. So Saranga Murari Prabhu pulled the dead body on the bank of the river and he gave some mantra in his ear. That mantra is Bhagavat, means the mantra related to Krishna. In same mantra is Sambandha, Abhidaya and Prayan. 3 deities are there. He gave that mantra, boy open eyes and did pranam and became completely cured. Then he came with his Guru Saranga, the temple of Saranga Thakur, and the name of the boy was Murari. Então agora, como o Saranga ele tinha prometido, ele viu aquele corpo e ele deu um mantra para aquele corpo. O que é este mantra? Dentro do mantra está Sambandha Bidei Prayojan, o processo, o relacionamento, processo e objetivos supremos daquele mantra transcendental. E também estão as deidades adoráveis de Sambandha Bidei Prayojan. Então, quando ele deu este mantra para aquele corpo, o corpo imediatamente ele voltou à vida e aquele menino jovem, ele foi com Saranga até Saranga Thakur até o seu Bhajan Kutir, onde ele executava o seu Bhajan, e ele ficou morando ali. O seu nome era Murari. Saranga Prabhu asked the boy, "Oh boy, who are you? What happened about you?" Boy replied, "Oh Gurudev, I am very close, only few miles away from here. I am Brahmin boy. My secretariat ceremony was going on yesterday, and when it's going on, then one very poisonous black cobra bite me. I know this. After that, what happened, I have no idea." Então ali Saranga perguntou para aquele menino, disse, quem é você, o que você faz aqui? Então ele disse, oh Gurudev, eu moro não longe daqui, a poucos quilômetros daqui, e ontem era a cerimônia onde eu recebi, eu sou um brahmana, e ontem a cerimônia onde eu recebia o meu cordão bramínico estava acontecendo quando uma grande cobra negra chegou e me picou. Depois disso eu não me lembro o que aconteceu. When he got snake bite, after some he became faint. His villagers, his family member tried their level best with snake charm and other medicine could not affect. And they put in water. That it news all over broadcasting like a wildfire. So his parents, so many villagers came to take him back, same village. He told, "No, I will not go." Então agora, Murari, a notícia de que o que tinha acontecido com Murari, como o Saranga tinha trazido de volta para a vida, se espalhou. Porque muitas pessoas sabiam que ele tinha sido picado por uma cobra e catadores de cobras tinham vindo, várias pessoas tinham tentado fazer de tudo, mas nada funcionou. Então eles botaram o corpo dele naquele barco e jogaram e mandaram assim no Ganges. Então agora, ouvindo o que tinha acontecido, ali todas as pessoas ficaram atônitas de ouvir aquilo, especialmente a família de Murari. Eles ouviram aquilo e imediatamente eles foram até ali onde Murari estava para trazê-lo de volta ao seu vilarejo. The boy Murari told, "All of you reject me, throw in the water. My Guru make me live. So I'll rest of my life, I'll serve my Gurudev and live in his ashram." So his name was Murari, Guru's name was Saranga. So he famous in this world, Saranga Murari. Under guidance of our beloved Gurudev, each and every year, still nowadays are going that place. Então agora, quando os seus familiares vieram até ele, lhe disseram que eles queriam que ele voltasse para casa e tudo isso, Murari, ele disse, não, o meu Gurudev é minha verdadeira família, pai, mãe, tudo que eu tenho, porque ele me deu a vida. Vocês simplesmente pegaram meu corpo, rejeitaram meu corpo e jogaram ele no Ganges. Mas meu Guru, ele me trouxe de novo, ele me deu a vida novamente.
Now Ele I'm disse, eu não vou voltar, eu irei permanecer com o meu Gurudev, servindo o meu Gurudev por toda a minha vida. E por isso agora o nome do Guru é Sharanga, o nome do discípulo é Murari. Então, aquele lugar, né, eles são famosos como Sharanga Murari. E nós todos os anos nós íamos com o Gurudev naquele lugar. E ainda hoje nós vamos todos os anos. So now I'm coming to fulfill Umaditi's order. Umaditi ordered me to end with sweet. And I'll speak about the glory of name. You know we have 6 Goswamis. Jairup Sanatana Bhatta Raghunath, Sri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath. Out of 6 Goswamis, first name Rup Goswami. So Rup Goswami is doing bhajan in Vrindavan Radha Damodar temple. Closing eyes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, agora, né, como o Maharaj prometeu, ele vai terminar falando sobre os santos nomes e a doçura dos santos nomes. Então, todos nós sabemos que em Vrindavan, os 6 Goswamis são extremamente proeminentes. Dos 6 Goswamis, o mais proeminente é Shri Rupa Goswami. Então, Rupa Goswami ele permanecia ali em Vrindavan, onde está o Radha Damodar, executando o seu bhajan, cantando os santos nomes. So, when he was chanting, then he entered in trance. And he saw in trance, early morning, Mother Jasoda is churning yogurt, tears coming down, chanting Govinda Damo Dadamadhaveti, Govinda Damo Dadamadhaveti, Govinda Not only Mother Jasoda, any Brajavasi when they are working only chanting this. And Krishna's this principle, wherever his name will be glorified by devotee, he must be there. Who will be greater devotee than Brajavasi? Então agora, né, fazendo o seu bhajan, Rupa Goswami ele estava ali cantando os Harinam e completamente absorto em transe dos santos nomes, meditando nos passatempos de Krishna em Vrindavan. Especialmente meditando como Shri Jasoda Devi, ela estava ali batendo o iogurte e completamente absorta em cantar os nomes de Shri Krishna, Govinda Damodara Madhaveti. E logicamente quando alguma pessoa pura canta os nomes de Krishna, automaticamente ele é atraído àquele lugar. Então o que falar dos seus devotos mais elevados, nos seus associados, os Brajavasis? Não, Krishna naturalmente foi atraído àquele lugar. So, once Narad Rishi went to Vaikuntha. Vaikuntha means so many sections in Vaikuntha. One section for Lord Ram, one for Nishinga, Matsya, Kuru, Varaha, innermost section for Krishna. So he went, could not find Bhagavan there. Then he went to ashram of yogis, could not find. When he met with Krishna, asking, Prabhu, where you live? I went Vaikuntha, I could not find you. Then Krishna replying, Naham tisthami Vaikunthe. In negative way, waving his hand. No, I am not living in Vaikuntha. Prabhu, where? Ashram of yogis. Krishna shaking his head and hand, both hand and head, negative way. Yoginam hridayena cha. Prabhu, where you live? Madhbhakta jatra gayanti. Tatra tisthami Narada. Oh Narada, where my devotee glorify my name, I always present there. Então uma vez, Shri Narad Muni, ele foi até Vaikuntha. Nós sabemos como Vaikuntha, existem diferentes seções em Vaikuntha, onde cada uma das encarnações do Senhor reside, tem a sua morada ali. Mas a seção interna, mais íntima de Vaikuntha, ali mora o Senhor Krishna. Então, chegando até aquele lugar, Narad Rishi procurava por Shri Krishna. Ele foi no palácio de Shri Krishna, não achou. Ele foi onde os yogis estavam meditando nesse Krishna, não achou lá. Finalmente, quando ele achou Krishna, ele perguntou a Krishna, onde é a sua moradia? Onde você permanece? Onde você mora? Então, Krishna, Narad, ele disse, Narad, eu não permaneço no meu palácio, assim, numa forma negativa, ele estava dizendo, eu não permaneço onde os yogis meditam em mim, eu permaneço naquele lugar onde os meus devotos cantam os meus nomes, meus devotos puros cantam os meus nomes.
So who will be greater devotee in Vatsalya Ras than Mother Yashoda? While Mother Yashoda singing Govinda Damodara Madhaveti, how Krishna can sleep? Krishna wake up, came to Mother. As soon as Mother sing her own lala, give on makhan means butter in his hand. Beta, jao khelo jao, go and play. Krishna very happy, got so much butter. Krishna come out from Mother's room. Então agora, qual devoto em Vatsalerasa é mais elevado do que Shri Jasoda Devi? Então quando ela estava cantando os nomes do Senhor daquela maneira, o Senhor naturalmente, ele acordou, ele estava dormindo, ele acordou, atraído pelo cantar dela, pela meditação dela, e ele naturalmente foi até Jasoda Maya. Então quando Jasoda viu Krishna com muito amor, quando ela viu muito amor, ela pegou um bom pedaço de manteiga, deu na mão dele, ele muito feliz, ela disse, você vai brincar. E Krishna muito feliz com manteiga, ele foi brincar. So Krishna went out from Mother Jasoda. In Nanda Baba's royal palace there are 84 pillars made of jewel. Like we have wall, in Nanda Bhavan wall also they are made of brick. That brick is not made of clay, golden brick, mentioned by our acharyas. So the pillar was so shiny, more shiny than mirror. So Krishna came, hold one pillar and moving around. Something is singing all alone. Então agora no palácio de Nanda Baba estavam ali 84 pilares haviam ali no palácio de Nanda Baba. Mas o palácio de Nanda Baba não era construído por tijolos e cimento mas por joias preciosas. Então cada um daqueles pilares era extremamente brilhante e refletia assim. Então Krishna brincando, ele estava assim girando, dando a volta em um daqueles pilares. So Krishna is taking butter. All of a sudden, he saw his own reflection in the pillar. Oh my goodness, who is this so beautiful, attractive, handsome boy? I never seen in Braj. Oh, better I can make friendship with this boy. Then I can play quite a lot with him. Então agora, Krishna brincando daquela maneira, ele circulando, dando a volta naquele pilar, com manteiga na mão, ele viu o reflexo ali naquele pilar, ele viu, meu Deus, quem é esse menino tão belo? Quem é ele? Eu nunca vi esse menino aqui em Vrindavan, eu devo fazer amizade com ele, para brincar com ele. Oh my goodness, I have Daubhaiya though, but Daubhaiya not with me always. Sometime going this uncle house, this uncle, that auntie, always. I am always not with Daub. So I want to make a friend who will be always with me. These boys look very beautiful. So I'll make friendship with him. And he stopped singing. Mother Jasoda thought, where my notice? Lala gone. Maybe going outside? Just singing, where he gone? Mother Jasoda stopped his turning yoga and came a few steps ahead. Então agora Krishna, ele estava falando, pensando em fazer amizade com aquele belo menino que ele estava conhecendo. Ele pensou, Daubhaiya, Balarama, ele não está sempre comigo. Ele às vezes vai para casa desse tio, daquela tia, do primo, disso, aquele. Ele sempre está em outros lugares, nunca está sempre comigo. Então eu quero um amigo que sempre permaneça comigo. Esse menino é tão belo, eu tenho que fazer amizade com ele. Então ele parou de cantar e brincar como ele estava se mexendo, como ele estava fazendo. Ele ficou parado ali pensando, como ele ia fazer amizade com ele. E Jasoda Maya, quando ela parou de ouvir Krishna cantar ou se mexer, ela ficou pensando onde ele está, o que ele está fazendo. Então ela parou de fazer o que ela estava fazendo e começou a caminhar em direção onde Krishna estava, alguns passos. So when Mother Jasoda came, she found Krishna is talking all alone. So she came more closer and door is little open, and hiding behind the door, she is listening what my Lala is talking, with whom he is talking. Krishna told, hey, you want to be my friend? Then we can play quite a lot. And my mother is so magnanimous, so broad-minded. What you want, I will take my mother and give you everything. Então agora, indo em direção onde Krishna estava, sem ouvir que ele estava ali, mas querendo ver o que estava acontecendo, Jasoda Maya chegou e por trás de uma porta que estava quase fechada, ela ficou vendo e ela viu Krishna ali parado falando com ele mesmo.
Então Krishna dizia: oh meu amigo, você não quer ser meu amigo? Você parece tão legal, você é tão belo, você não quer ser meu amigo? Você não se preocupe, você pode brincar comigo o dia inteiro. A minha mãe, ela é tão bondosa, ela é tão magnânima que o que você quiser, ela dará, eu vou te dar. O que você quiser, eu te darei. Question may arise, Krishna being Supreme Godhead, he does not know himself, which is his own reflection. How is talking? What is Siddhanta here? What is established truth here? Krishna though Swayam Bhagavan, but doing like human being pastime. Krishna being in Braj, two things working simultaneously. One is Sarvagata, omnisciency, another bewildered, Mugdhata, working same time. So here Krishna became bewildered. He don't know, he forgot completely his Bhagavan. Why? Influence of Jogmaya Devi. Então aqui nós vemos, talvez por ouvir tal passatempo, uma pessoa talvez pergunta: oh, mas Krishna, ele é o Senhor Supremo, como é possível que ele não possa notar que aquela é o próprio reflexo dele com quem ele está falando? Então o Maharaj está explicando que essa é a especialidade dos passatempos de Krishna em Vrindavan. Mesmo ele sendo o Senhor Supremo, ele está constantemente, duas das suas qualidades e energias estão sempre funcionando com ele, trabalhando com ele. Por meio de Yoga Maya, às vezes ele é Sarvagata, às vezes ele é Mugdata. Então, às vezes ele como Bhagavan, ele tem a concepção e o conhecimento de tudo que acontece, mas às vezes, assim como uma pessoa desse mundo, ele fica iludido sem saber entender o que acontece direito. O Mugdata, ele se esquece, ou ele não sabe, simplesmente não sabe, mas tudo isso é pela influência de Yoga Maya. So Mother Yasoda, behind the door, she is watching what my Lala is talking, and Rupa Goswami Pad, being in trance, he is looking Jasoda Maya and Krishna, what they are talking. Rupa Goswami is seeing everything in his trance. Então agora, Jasoda Maya, atrás daquela porta, estava vendo as doces atividades de Krishna, como ele estava ali falando com o próprio reflexo dele. Então, vendo tudo aquele doce passatempo de Jasoda Maya, vendo Krishna daquela forma, estava Rupa Goswami, que por meio da sua meditação, do seu transe, ele estava vendo todo aquele passatempo. Krishna telling his own reflection, listen, my mother is so broad-minded. I have so many sets of cloth, so nice, so expensive. So, if you need, I'll ask my mother, immediately I can bring one set. And you look like not also son of a poor guy. Or what, maybe, if you give anything, I'll take for me. Don't mind. Então agora Krishna continuou falando com ele mesmo. Ele dizia: você não se preocupe, você é a minha mãe. Ela tem uma mente muito aberta, muito aberta. Você veja as roupas que eu estou usando, elas são tão belas, tão caras, tão lindas. E eu tenho muitas peças de roupa, muitas. Eu posso te dar o que você quiser. E eu vejo que você não é de uma família pobre também. Eu vejo que você veste roupas boas. Então você também, se você me der alguma peça de roupa, eu também irei aceitar. To make friendship, if you want to make some new friend, you have to give something, and what you will give, have to accept from him. Então é explicado que se você quiser fazer algum amigo, você deve dar alguma coisa para aquela pessoa que você quer, né, fazer uma amizade, e deve aceitar alguma coisa daquela pessoa também. And not only that, you have to open your heart and have to listen his heart. You have to feed him, have to eat by giving him. Then friendship will be very strong. Então, essa amizade ficará muito forte se nós, além de darmos e recebermos alguma coisa daquela pessoa, nós abrirmos o nosso coração àquela pessoa e aquela pessoa irá abrir o coração dela conosco, e também aceitarmos alguma coisa, uma comida daquela pessoa e darmos alguma coisa àquela pessoa. Por fazer isso, a amizade se tornará muito forte. So first thing, have to give something, have to take something. Now, have to open heart. First, dadati pratigrinnati. Now, guija makhati vichati. Have to open your heart. What confidential thing hide in your heart, have to open your heart to him. Então agora, dadati pratignata, aquilo já tinha sido feito por Krishna, estava oferecendo e estava disposto a aceitar alguma coisa, né, daquele outro menino. Mas agora, guija makhati vichati. Agora ele foi, ele queria abrir o seu coração com aquele menino, alguma coisa secreta do seu coração, e ele queria também ouvir o coração daquele menino. Krishna told, listen, I am so expert to steal butter, you can't believe. All Brajavasis try their level best to catch me red-handed, but cannot. I am giving one example to you.
Então agora Krishna ele começou a abrir seu coração, ele disse para aquele outro menino, ele disse: e você sabe uma coisa? Eu sou extremamente perito, esperto em roubar manteiga. Não há uma pessoa aqui em Braj que me pegou ou possa me pegar em flagra em nenhum momento. Então você, assim, é isso que ele falou para ele. So Krishna is telling, I'm very expert. Mother Jasoda listening and smiling. And Rupa Goswami Pad seeing in trance also smiling. Now Krishna admitting by his own lotus leaf, he's expert thief. But whenever complaint come, Mother Jasoda asks, no mother, I never steal. How I can steal? I'm so much in your house. Why go to stealing here and there? I never steal. Então agora, né, a Jasoda Devi, ela estava sorrindo, vendo o que estava acontecendo, né, como o próprio Krishna, ele estava se delatando, ele estava assumindo as suas, né, como ele era ladrão ali de Vrindavan. E ali, vendo esse passatempo, estava o Rupa Goswami, então ele estava sorrindo ao ver tudo aquilo que estava acontecendo ali. Mother Jasoda became very happy. Look, now he is admitting his own. She came more closer to the door and only little bit opening, listening very carefully what he is telling. Então agora a Jasoda Devi ela ficou mais curiosa, mais assim interessada em saber o que estava acontecendo. Então ela chegou um pouquinho mais perto da porta e o seu ouvido assim para ouvir melhor o que Krishna estava falando. Krishna telling his own reflection. Listen, one day I went to steal butter early morning. So many complaints coming to my mother. My mother never believe I am a thief. So because none can catch me, so you went there. I was stealing butter with whole team. The mother of the house, she caught me. Told, oh mother, you are not my mother. How you can cut me? The mother Gopi told, oh Kanha, your mother never has any faith that you are a thief. Today I will not let you go. I drag you to your mother. Então agora Krishna continuou falando com seu reflexo. Ele disse: sabe uma coisa que eu sempre vou e eu roubo manteiga de qualquer lugar, ninguém nunca pode me pegar. E além disso também, a minha mãe nunca acredita em nenhuma reclamação feita por ninguém daqui em relação às minhas atividades. Mas um dia eu fui com os meus amigos, todos os meus amigos roubar bem cedo pela manhã, pegar um pouco de manteiga de uma casa. Mas quando eu estava pegando manteiga ali, uma Gopi me pegou pela mão e muito forte, ela me pegou ali, ela disse: ó, Kana, agora você vê, eu te peguei agora, sua mãe nunca acredita que você faz isso, mas agora eu vou te arrastar até sua mãe. Krishna telling, I touch the mother feet, oh I am touching your feet, I am folding palms, I never come anymore, please let me free. Mother Gopi told, forget it Kanha, I must take your mother. Jasoda Maya listening, smiling, Rupa Goswami being in trance smiling, and you are hearing, you are smiling. Então agora, né, Krishna ele tocou nos pés dela, orou e fez de tudo para ela deixar, para ela livrar ele, para ela deixar ele embora. Mas ela disse: não, cara, não, eu vou te arrastar para sua mãe, agora ela vai saber o que você faz. Então, ouvindo aquilo, a Jasoda Maya estava sorrindo, tendo a visão daquele passatempo, o Rupa Goswami estava sorrindo, e agora todos aqui ouvindo também estão sorrindo. So Krishna, there is no mean to get rid, have to follow. So the mother holding Krishna's hand by her left hand, Krishna's right hand like this, holding. And according to Indian Vedic tradition, when married lady go out of house, they cover their head like this. None can see their face. So she cover her face and put one very thin cloth in the face of Krishna. He could not see long distance. And holding Krishna, she is walking. Então agora, aquela Gopi, sem ser convencida pelos charmes de Krishna, ela continua, ela pegou Krishna com a sua mão esquerda, ela segurava o braço direito de Krishna e começou a levar ele para casa dele. Mas como a cultura védica da Índia, né, uma mulher nunca irá sair de casa mostrando o seu rosto, então naturalmente ela cobriu o seu rosto de forma com que ela podia caminhar, ver uma distância assim, curta, mas não longa distância. Então assim ela começou a caminhar, levando o Krishna em direção à casa dele. When Krishna is going, bound to go, because mother holding very tightly Mother Gopi, his whole team following behind him. After some distance, Krishna told, oh,
I thought you are my mother. How became so cruel-hearted? My body super soft, so fragile, much softer than butter. You hold so tightly, I feeling so much burning sensation. Mother told Kana, forget it. Today my heart will not melt. I must drag to your mother. Então agora Krishna ele estava sendo levado por aquela golpe, ela segurando ele bem firme. E todos os amigos de Krishna que foram roubar manteiga com ele, estavam caminhando atrás dele. Então Krishna começou a dizer: mãe, minha mãe, eu pensei que você era minha mãe. Mas você, olha como você está apertando tão forte, meu corpo é tão suave e delicado como manteiga, e você aperta tão forte, mas por que? Eu pensei que você era minha mãe. Então ela disse: Kana, você, hoje meu coração não irá se derreter, eu vou te levar até sua mãe, hoje eu irei te levar. Krishna is talking with his own reflection. Mother Yashoda listening, and Rupa Goswami Pad being in trance listening Krishna's discussion. Then Krishna told, "Oh, Mother, can you switch off my other hand, please? Be little soft-hearted." Mother telling Kanha, now you are chor. Kal banoge, daku means dacoit. Porso chalaoge, chaku means now you are thief. Now gradually you will be dacoit and then use knife. We will not allow to do that in Braj. But when you are asking to switch off other hand, I can do that. But you have to give your other hand first, otherwise you will run away from here. Então agora Krishna ele começou a pedir novamente para ela: minha mãe, por favor, pelo menos você troque de mão, porque essa mão você está apertando tanto esse braço. Então ela disse: cara, agora você é um ladrão, então eu não vou ser mole com você, não vou ser suave com você. Agora você é um ladrão, daqui a pouco você se torna um grande ladrão, e depois você começa a usar a faca para roubar, e aqui em Vrindavan nós não vamos deixar isso acontecer. Então, ok, eu posso trocar o seu braço, mas primeiro você me dê outro braço para eu segurar primeiro, e aí eu solto esse braço. Krishna has signal to call his sakhas. From backside he is calling. If one finger, one sakha, two finger, another sakha, he has signal to whom he is calling. One sakha came, because the ladies covered completely face. Krishna gave the hand of his sakhas. Then Mother Gopi hold the sakha and Krishna stand there. They are going. After a few steps, Krishna told all sakhas, run away from here. All sakha ran away. Krishna through back door, enter his room and pretending like sleeping. Então agora Krishna, por meio com as suas mãos e dedos, ele fazia sinais que de acordo com o sinal que ele fazia com a mão, ele chamava um saka determinado em particular, e eles sabiam cada um qual era o sinal e o que Krishna estava falando por meio daquele sinal. Então ele fez alguns sinais ali, e um dos sakas ele veio e deu seu próprio braço. Então, como aquela golpe tinha o rosto coberto, ela não percebeu que isso estava acontecendo. Então o outro saka deu o braço, ela segurou o braço daquele saka, e Krishna ele foi solto por ela. E agora ele olhou para todos os seus seguidores, os seus sakas, e disse: o que vocês vão se dispersem. Então, e ele mesmo, ele foi rápido até a sua casa, pela porta dos fundos ele entrou, ele foi diretamente ao seu quarto, e quando ele chegou no seu quarto, ele deitou na cama como se ele estivesse dormindo a noite toda. Krishna is telling on reflection. Mother Yashoda listening, keeping his eyes on the door, and Rupa Goswami listening in trance. And whenever Mother Yashoda will go for household job early morning, then on her bed, big round pillow. She'll keep Krishna's one feet on the pillow and both hands in the pillow. Krishna think I am holding my mother. So he'll sleep. So Mother Yashoda used to do like this. Krishna is telling reflection, I entered there and pretending like a sleepy boy holding the round pillow. Então agora, Yashoda Maya, quando Krishna dorme, ela coloca as almofadas de uma forma que Krishna ele abraça aquelas almofadas pensando que as almofadas são ela. E ali ele dorme muito bem. Então Krishna, o que ele fez rapidamente, ele foi até o seu quarto, ele entrou no seu quarto, ele mesmo falando isso para o seu reflexo, e Yashoda Maya ouvindo aquilo, e Rupa Goswami ouvindo aquilo no seu transe. Então Krishna dizia: então eu rapidamente fui até o meu quarto, eu entrei rapidinho, e eu abracei as almofadas exatamente como eu faço quando eu estou dormindo. So after few minutes,
that Braj Gopi, who is holding Krishna, but not Krishna, others she does not know, came and knocking door. Yasode, oh Yasode. Mother Yashoda thinking, oh my goodness, why is she screaming? My Lala will wake up, how I can do household job? Gradually, oh Yasode, Yasode. Mother Yashoda immediately stopped his job and came and opened little door, little bit only. My dear sister, why screaming so much? My Lala will wake up, how I can render my service? Então agora aquela Gopi chegou na casa de Jasoda Devi. Então chegando ali ela começou a chamar Jasoda Mãe. Então ela começou a chamar Jasoda. Jasoda Devi estava fazendo suas atividades pela manhã. Ela pensando, por que essa Gopi está aqui tão cedo? Ela vai acordar Krishna. Então a Gopi começou a chamar mais alto. Então, Jasoda Devi, ela foi, abriu a porta um pouquinho, e ela disse, minha amiga, o que você faz aqui tão cedo? Você vai acordar Krishna, e assim eu não serei capaz de continuar fazendo as minhas atividades. Krishna telling his own reflection. Then, Mother Yashoda open only little door, Krishna from bedroom, Maya bhook lagi hai, Maya bhook lagi hai. He said, Mother, I am hungry. Mother Yashoda listening Krishna's voice, that Krishna is inside, and gradually came and holding mother cloth. Mother Yashoda sure and sanguine that Krishna is here. Mother opened little bit more door. Why screaming? What happened? My Lala will wake up? Yes. Your Lala is still sleeping, wake up. Your Lala is very innocent. Então agora, quando aquela Gopi estava chamando de Jasoda, Krishna ele acordou, ele com os olhos assim, meio que chorando, com fome, ele disse assim, mãe, estou com fome. Então ali ele veio e segurou na roupa de Jasoda Devi e permaneceu ali, numa posição onde a Gopi não pôde ver que ele estava ali. Então a Jasoda abriu a porta um pouquinho mais, e a Gopi disse, seu Krishna está dormindo? Sim, ele está dormindo, ele vai acordar, né? Então ela começou a falar assim. Then Mother just opened little more door. What happened, my dear sister? You never believe, you think your son is very innocent. Today I caught him red-handed. Look, I will showing you just now. And she opened her own veil and took off cloth on the face of the boy. Oh my goodness, you are here? Yes, mother. You brought me here. What can I do? When he opened the cloth, she dragged her own son, not Krishna there. He caught Krishna red-handed, but in the midway, how it changed, she could not understand. Então agora, quando aquela Gopi continuou falando com Jasoda. Jasoda, você acha que o seu filho é tão inocente? Você não tem ideia do que ele faz todos os dias pela manhã, o que ele faz com todos aqui. Mas hoje eu peguei ele no flagra, hoje eu peguei ele com a mão na massa, na manteiga, e aqui ele está. Então, quando aquela Gopi, ela tirou o seu véu do rosto e o da criança, então ela ficou completamente surpresa de ver que aquela criança era o seu próprio filho. Então ela ficou pensando, mas como ela ficou completamente surpresa, e a criança disse, o filho dela disse, mãe, mas por que você me traz aqui? Ele também estava surpreso, e ela disse, ela não sei entender nada, como Krishna, ele tinha trocado, com o que Krishna tinha feito, ela não entendeu nada, ela está completamente confusa. Krishna is telling all reflection, mother smiling, Rupa Goswami smiling, hearing here all you are smiling. Then that Gopi became very ashamed. How come? Then Gopi understood in the midway, when Krishna want to switch off hand, then he gave. He cannot say anything, she cannot say anything. Then Krishna came in the front. Mother, look, how your Sakhi is always telling lie. Suppose, if I am supposed not to sleep in the room, you may think why all gopis are complaining. Maybe my son going for stealing. Look, mother, this eyewitness. Your Sakhi is always telling lie. Don't believe them. Então agora, aquela Gopi, ela ficou pensando, e ela conseguiu entender que sim, naquele momento que Krishna ele quis trocar as mãos, foi ali que ele fez esse truque.
Então, mas ela não tinha provas, ela não tinha como falar que aquilo tinha acontecido. Então, Krishna começou a falar. Ele disse: "Oh, mãe, você vê, se eu não estivesse dormindo no meu quarto agora, você iria acreditar em todas essas acusações falsas que as gopis fazem, né, falam de mim. Você iria pensar que sim, eu vou lá e roubo tudo como elas falam, mas você vê como elas são completamente loucas. Olha o que ela está falando, eu estou aqui. Eles estão sempre mentindo." So, Krishna, Mother Jasoda is behind here holding Mother Jasoda's cloth. Mother Jasoda looking this way, her Sakhi looking this way, like mother looking towards, I towards him. Same way, Krishna came in front, touching mother's chin. Maya, you have so much butter, you can give something to your Sakhi, mother. The boy became hungry. If he taken butter from his own mother house, it is equal to stealing butter. Is he like a thief? How it is possible? If I take anything without your permission, this is my home, I will be thief. Look, her son eat something and she drag here to you to complain against me. What kind of behavior your mother? Maya, you can make understand to your Sakhi. Então agora Krishna, né, Jasoda estava olhando para outra gopi e Krishna estava aqui atrás dela, ele tocando assim no queixo dela e disse: "Oh, Maya, você veja, como é possível que se eu moro na sua casa, eu sou seu filho, se eu pegar a manteiga de você, isso seria considerado roubar? Então você veja, no caso dessa gopi, o filho dela, né, também pega a manteiga dela e ela considera aquilo como roubo. Como é possível que isso possa ser assim?" Krishna telling to Mother Jasoda, and after talking, Krishna coming behind Mother Jasoda, looking towards that gopi. Então agora Krishna, né, por trás daquela gopi, ele começou a fazer isso, mas ela estava falando, né, começava. So Mother Jasoda smiling, Rupa Goswami smiling. Again Krishna coming, Maya, your name is Jasoda, you giving name and fame to others. Ask your Sakhi, be little liberal like yourself. They can feed their own son, then son will not steal. Mother, oh mother, tell your Sakhi, coming back. Então ali Krishna, ele continuou falando com a sua mãe. Ele disse: "Oh Maya, você é tão mente aberta, né? Você fale com a sua Sakhi que ela dê manteiga para o filho dela, para que ele não tenha que roubar dela mesma, né? Maya, por favor, fale com ela", tocando no queixo assim e por trás fazendo aquilo assim, provocando a outra Sakhi. Again Krishna coming in front, touching mother's chin, Maya. This is my Sakha. May I keep Sakha in my house? Then he will not steal his own house. We can stay together. This is very good. And coming back. Então ali Thumbs down, both thumbs. na frente assim, ele tocando o queixo de Maya de novo: "Oh Maya, por que você não faz isso? Por que você não deixa esse saco para que ele fique aqui comigo? E você é tão liberal, a gente pode comer manteiga, o que fizermos, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Em vez de eles terem que roubar manteiga da própria casa dele e ser considerado um ladrão por roubar a sua própria manteiga, que ele fique aqui." Então ele assim, e por trás ele de novo e com os dois, né, polegares para baixo assim, provocando. And Krishna again come to mother, Maya, oh Maya, maybe your Sakhi is very hungry. Mother, shall I bring some butter? You can give to your Sakhi. Coming back. Então pela frente, novamente tocando assim no queixo de Jasoda Devi, ele falando: "Oh Maya, talvez a sua Sakhi está com muita fome, dê um pouco de manteiga para ela, acho que ela está com muita fome." E por trás, provocando. So Krishna was teasing her, Mother Jasoda could not see. Because when he coming like an innocent touching mother's chin, coming back and teasing that lady. A lady could not say anything that your son is doing this. How she can tell? Então Krishna, Jasoda Maya, ela não conseguiu ver o que Krishna estava fazendo aqui pela frente. Ele estava assim, né, sendo tão bondoso, e por trás ele provocando e zombando. Então, mas a outra gopi, ela via ele fazendo isso, mas não tinha nada que ela pudesse fazer. A Jasoda não ia acreditar, ela simplesmente vendo aquilo. Then Krishna telling this, Mother Jasoda hiding behind door, listening very carefully. Look how naughty my son is. And Rupa Goswami being in trance and listening and smiling.
Então agora Jasoda Devi, ela escondida ali atrás da porta, ouvindo tudo que Krishna estava falando atenciosamente, ela estava dando risada, sorrindo, né? E Rupa Goswami também, absorto naquele transe daquele passatempo, ele estava também sorrindo ao ver aquele passatempo. So this is Gujam Akhati. Have to open your heart, what you have in your heart. Krishna told, my dear Sakha, my dear friend, if you know any tricks to steal butter, we can add in our formula. Taking suggestion from you, with gang will go to steal butter. Don't worry, I will follow your tricks. Então agora, né, Krishna estava fazendo esse Guyamakati Prichati, abrindo o seu coração, tudo que ele, né, que acontecia, os seus segredos do seu coração. Então ele perguntou para aquele seu amigo, né, no pilar, ele disse, se você tiver alguma boa técnica ou fórmula para como a gente roubar a manteiga melhor, a gente também pode adicionar isso a nosso itinerário, nossos planos que a gente faz todos os dias. Você também pode se juntar a nós. Krishna telling, now you will be my Sakha, my friend. Then we'll make so much fun. Don't worry. My mother, father is very liberal. Don't worry. We make so much fun. He's not thinking, still this boy not coming in my trap. I have to feed something. Hey, look. Então agora Krishna disse para aquele menino, você simplesmente venha, fica comigo, se junte a nós. Minha mãe e meu pai são tão liberais, você simplesmente venha, nós iremos fazer muitas coisas, nos divertir muito. Krishna telling, my friend, listen. My father and mother are so nice cows. Out of all cows, some are Ganga, Jamuna, Pisangi, Mridangamukhi. Their milk is so fragrant like lotus. And all over abroad there is not so nice cow. So this is special breed. My mother make fresh butter. You want to eat something? Take. Então agora Krishna lhe disse, você sim, venha morar comigo, fique comigo. Você veja, olha as vacas que a minha mãe tem, né? Diferenganga, Jamuna, Pishanga, Midangamukhi, várias vacas. E o leite delas é tão fragrante, que é tão especial que você não encontra esse leite em lugar nenhum. Então por isso a manteiga que minha mãe faz desse leite é inigualável, não existe em nenhum outro lugar. Krishna doing his own reflection. Due to influence of Jogmaya could not understand. And Mother Jasoda smiling, Rupa Goswami smiling. And this is the nature of, this is the rule. In reflection, we can see our right hand like left hand look like right hand. And so Krishna is telling, take, eat. I'll be more butter from my mother. So much butter there. I'll go immediate. First eat it. So Krishna showing his hand, reflection showing hand, eat, showing. What kind of boy? I want to make him friend? He's very wicked-minded. I am showing, he is showing also. But I will not make you friend. So he is like monkey. Então agora Krishna ele continuou, né, falando com o seu próprio reflexo. Então, porque pelo poder de Yoga, pela influência de Yogamaya, ele não conseguia ver que aquele era o próprio reflexo dele. E ali, Jasoda e Rupa Goswami sorrindo ao ver aquele passatempo. Então, Krishna, assim como a gente, quando no espelho, a gente mexe o braço direito, a gente vai ver o reflexo do nosso braço, como se fosse o nosso braço esquerdo mexendo. Então, ali, Krishna, ele oferecendo, então, prove essa manteiga feita do leite das vacas da minha mãe. Então, ele oferecendo assim para ela, e aquele menino, reflexo de Krishna oferecendo com a outra mão. Então Krishna pensou, esse menino malvado, ruim, ele está zombando de mim. Ele está pensando, ele está zombando de mim. Então ele ficou, você não é, eu não quero que você seja meu amigo. Então ele começou a provocar aquele menino, mostrar seus dentes assim como um macaco, meio que para atacar ele. And Krishna telling, eat. Krishna showing, the others you can feed me. Then Krishna opening mouth, then also reflection opening mouth. What kind of boy is this? When I want to feed, he also showing. When I want to eat, I opening mouth, he also open mouth. When I want to give, he close his mouth. Very wicked boy. I don't like to friend like this. And Krishna teasing like a monkey.
Então agora Krishna, né, ele oferecia manteiga para aquele menino, ele também oferecia e não abria a sua boca para aceitar. Agora quando ele queria aceitar a manteiga do menino, o menino ele também abria a boca para aceitar a manteiga. Então assim Krishna ficou pensando, que menino malvado, esse menino está zombando de mim. Então ele começou a meio que a provocar e atacar o menino. When Krishna doing this, like teasing like monkey, Mother Jasoda could not check her laughing. Mother Jasoda began to laugh very loud, and Rupa Goswami also laughing loud. So, oh my goodness, what happened? Mother is here, why laughing? Oh, maybe I am talking with my own reflection. Krishna ran towards mother, taking her cloth, hide his own face. Mother should not see me. Então agora, Krishna ali fazendo aquilo, Jasoda Maya, ela não conseguiu resistir, ela começou a dar gargalhada, começou a rir alto. Então ali Krishna ele ouviu aquilo, ele viu o Maya, ele pensou, mas o que mais está fazendo aqui? Ele começou a perceber o que estava acontecendo, que ele estava falando com o próprio reflexo dele. Ele com muita vergonha, né, do que tinha acontecido, ele foi em direção a Jasoda Maya e se escondeu debaixo do véu dela, para que ela não visse ele. Seeing this pastime, Rupa Goswami Pad composed slok Dadati pratigrinnati guija makhati prichati bhumte bhajeta chaiva sadavidha priti lakshanam. If you want to make friendship with anyone, with materialistic person, dacoit, gangster, movie star, rock star, the 6 formula have to adopt. If with Vaishnava, with Guru, first have to give something, take something in return. Open your heart, listen his heart, feed him, eat from him. Then friendship will develop. Então agora, né, quando Rupa Goswami estava tendo a visão darshan desse passatempo, ele escreveu este verso da Dadati Pratigrinati. Então ali ele explica que se uma pessoa quiser fazer amizade com qualquer pessoa, seja um ladrão, um rei, um príncipe, ou qualquer pessoa, se ela quiser fazer amizade com tal pessoa, ela deverá agir dessa forma, interagir daquela forma, com aquela pessoa de seis maneiras. Então, logicamente, o Rupa Goswami ensina, com Guru e Vaishnava, ele deve oferecer alguma coisa a ele e receber alguma coisa em troca, não em troca, mas receber alguma coisa. Ele deve abrir o seu coração e ouvir o coração daquela pessoa e deve aceitar algum alimento daquela pessoa, algum prachada, e oferecer algum alimento para aquela pessoa. Dessa forma, a amizade ela se tornará um elo muito forte e se criará. So many times, devotees telling to Gurudev, oh Gurudev, when I chant Harinam, mind is not fixed. Mind running here and there. So Gurudev told, and I am following his footsteps, I am telling, when chant Harinam, then remember this past time, you are listening, your mind running here and there, you forgot completely everything. The same when you chant Gayatri Mantras or Harinam, remember all this, how mind can run here and there, not possible at all. Então, Maharaj está dizendo que antes muitos devotos se aproximavam de Gurudev e diziam, oh Gurudev, eu não consigo controlar minha mente não é estável, eu não consigo controlar isso, aquilo, outro. Então, como é possível que a mente seja controlada, a menos que quando nós cantarmos, nós meditarmos em tais passatempos como nós acabamos de ouvir. Por exemplo, agora nós ouvimos esse passatempo e nenhuma de nossas mentes foi para algum outro lugar. Nós estamos completamente aqui ouvindo e meditando no que está sendo falado. Então, se uma pessoa cantar o seu Gayatri Mantras ou Harinam, ela medita dessa forma nesses passatempos, como este passatempo, automaticamente a mente será controlada. So I am concluding my class here. The essence of this class, you want to make friendship, these 6 exchange needed with anyone. And Siddhanta is also Siddhanta, another Siddhanta in Braj, omniscience of Krishna and bewildered working simultaneously. Otherwise, any pastime of Braj of Krishna never possible. Então, Maharaj está dizendo que a essência dessa aula, os ensinamentos dessa aula são que sim, é necessário, se uma pessoa quiser desenvolver um relacionamento com Guru e Vaishnava, especialmente com eles, ela deve interagir com Guru e Vaishnava dessa forma, como foi explicado, esses 6 tipos de interações. Então, também, outro Siddhanta, outra verdade estabelecida por meio deste passatempo, que mostra que os passatempos de Krishna em Vrindavan nunca aconteceriam se essas duas potências de Yogamaya, né, que influenciam Krishna de forma com que ele não sabe, assim como uma pessoa comum deste mundo, ele
não sabe o que acontece, não tem conhecimento de nada, assim como uma criança comum deste mundo, né, que muda até, e ele também, essa vaga até, ele também tem, ao mesmo tempo, ele tem o conhecimento de tudo que acontece. Então, essas duas coisas estão agindo simultaneamente pelo poder de Yoga Maya. Sem isso, os passatempos de Krishna e Braj não são executados, não podem acontecer. Vrindayai tulasi devvai priyayai kesavasya cha Krishna bhakti prade devi sattvattve namaha vancha kalpatarubhascha kripa sindhu bhayevacha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. If you think this class is good, Madhurena Samapayat end by sweetness, this is due to Gurudev Kasles mercy or credit go to Srila Gurudev, my Guru Maharaj, Pujakriti Vikram Maharaj, Hari Bol. And again, my request, don't forget me, don't forget. Então agora o Maharaj está dizendo que o que vocês ouviram dessa aula que foi de positivo, de bom, é simplesmente a misericórdia do nosso Guru Bhakti, Srila Gurudev, Srila Bhaktivinoda Thakur Goswami Maharaj, Srila Bhaktivinoda Trivikram Goswami Maharaj. E normalmente ele diz a todos que não se esqueçam dele. Okay? Bom! Or muito? Somebody understand? Okay. Mahamantra and Mahaprasad. Who will do? Indumati. Because you're not making Fejivada, Aropa, Pesta, so I have to do it Harina. Something have to do. No, sorry. Now first drama. No drama. Hare Krishna, Hare Rama, prepare for drama. No. A 9, no possible. Half an hour will take. No. They told few minutes. No, few minutes, no, half an hour. So I told Prabhuji, I not speak and then we are beginning. But not possible, then no drama. Hare Krishna, Hare Rama, today no drama. Okay, I will see in Bajar. They will not go to Kasai. We have so many associates in Bajar. Okay, another day. Mahamantra. But these Prabhuji was. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,